Mesmo sentados, gostaria de pedir a você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, e nós vamos orar em nome de Jesus. Quero convidar aqui nosso irmão Joás, que vai ministrar a palavra do Senhor, e eu quero que você curve a sua cabeça, e nós vamos orar em nome de Jesus. Do Senhor, pela glória do Senhor que está muito forte aqui no nosso meio, sentindo a presença do Senhor de uma forma muito real aqui. Pai, agora nós vamos ouvir a Tua palavra. Abençoa o Teu Filho, Senhor, que vai usar da palavra do Senhor e vai trazer a meditação aos nossos corações. Usa Ele de uma forma gloriosa, como o Senhor sempre tem feito. Pai, nós oramos e intercedemos pela vida dele agora. Transmita, Senhor, aos nossos corações aquilo que o Senhor quer transmitir. Abençoe também a Tua igreja de uma forma muito especial. Ó Senhor, nós oramos agradecidos ao Senhor pelos contribuintes, pelos dizimistas na casa do Senhor, que acabaram de semear a semente, ó Senhor, no reino do Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Fale conosco e abençoe as nossas vidas através da palavra do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Paz do Senhor para os irmãos. Muito feliz com essa oportunidade. Gostaria de compartilhar com os irmãos alguns versos da carta aos Filipenses, capítulo 4. Até o verso 7. Filipenses 4, verso 1 ao 7. Portanto, meus amados e queridos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei dessa forma seguros no Senhor. Peço a Evódia e peço a Síntique que tenham o mesmo sentimento no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e outros cooperadores meus, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja vosso equilíbrio conhecido de todos os homens. O Senhor está perto. Não estejais ansiosos por coisa alguma, mas vossas petições sejam em tudo conhecidas perante Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa toda compreensão, guardará vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus. Com esses versos, nós gostaríamos de falar essa noite, nessa oportunidade tão rica, sobre um assunto que é abordado nessa carta, nesse capítulo especificamente, que é muito pertinente aos nossos dias, que é a ansiedade. Como que Paulo dá uma ordem desse tipo: não esteja ansioso por coisa alguma. Será que Paulo sabe das implicações disso que ele está falando? Não esteja ansioso por coisa alguma? Certamente que sim. E é muito claro nesses versos que nós lemos, pelo menos a partir do verso 4 até o verso 6, que Paulo está indicando aqui 4 atitudes do verdadeiro cristão, pelo menos 4, que garantem uma vida livre de ansiedade. E é por isso que ele ousa dizer: não estejam ansiosos por coisa alguma. É por isso. E se Deus me ajudar, eu vou falar dessas 4 atitudes. E nós vamos pensar juntos a respeito disso aí. Tem uma tradução que diz, do verso 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Essa que eu li é alegrai-vos. E a primeira atitude que Paulo menciona contra a ansiedade nesse texto é a alegria, essa alegria ativa
de alguém que decide se alegrar, porque sabe onde está a fonte da verdadeira alegria e vai até essa fonte. Aí essa pessoa ativamente se alegra, de forma ativa, né? Porque ela decide andar alegre, decide ter alegria e vai aonde está essa alegria. E o apóstolo vai dizer aonde está. É por isso que ele faz declarações tão ousadas nesses 4 versos aqui, né? Alegrai-vos no Senhor. É aí que está a fonte, né? Falando de ansiedade, nós vivemos num país que é recordista mundial. O ranking dos países mais ansiosos, o Brasil é o primeiro, né? A cada 1000 brasileiros, pelo menos 90 estão ansiosos. 90 brasileiros ansiosos em cada 1000. Só no Brasil temos 19 milhões de pessoas em algum quadro de ansiedade, em alguns dos estágios, né, desse mal que é a ansiedade. 19 milhões de pessoas. Isso nos faz pensar que possivelmente eu conversei com um ansioso hoje. Eu passei por algum ansioso recentemente. Estive ao lado de algum ansioso recentemente. 19 milhões de ansiosos só no Brasil. Ansiedade é um assunto muito falado, né, muito divulgado, mas que pouco se sabe, né? Até no meio médico, né, pouco se sabe sobre as causas em si, né? O pouco que se sabe é muito relevante para nós, pensando nesses textos aqui que nós acabamos de ler. O pouco que se sabe das causas, né, da ansiedade. Por exemplo, um ponto que é muito comum é o excesso de estímulos. A pessoa não se permite descansar, né? Descansar os seus sentidos e descansar sua mente para colocar coisa nova, coisa boa lá dentro. E está sempre diante de estímulos incessantes. Sempre a notificação, sempre tem que olhar o que está acontecendo no Twitter de 2 em 2 segundos. Sempre preocupado com os assuntos, qual é o assunto do momento, né? E nos momentos onde a pessoa devia estar ociosa, né? Aquele ócio produtivo, né, que faz bem, né? A pessoa está no momento de folga, o que ela faz? Enche-se de mais estímulos. Vai maratonar aquela série na Netflix, né? Vai ficar vendo bobagem no YouTube, coisa que não acrescenta em nada. Então, excesso de estímulos, isso causa estresse. E isso vai levar a um quadro de ansiedade, né? Então, são algumas causas conhecidas, por exemplo, o alcoolismo, né? Esse não faz parte do nosso meio, graças a Deus, né? Consumo de bebidas, por exemplo, alguns refrigerantes com muita cafeína, café demais, né? Pessoa que bebe 2, 3 garrafas de café no dia, né? Hashtag eu na vida. Mas eu posso provar que não sou ansioso. Pessoas que convivem comigo podem comprovar isso também. Parece que o café não faz efeito no meu caso. No meu caso. Mas a ansiedade é uma realidade cada vez mais presente no nosso dia a dia. E a gente não sabe, não está sabendo como lidar com isso. E graças a Deus nós temos as Escrituras, que até com isso nos ajudam. Até com isso. Esses 4 versos que nós lemos, do verso 4 até o 7, apresentam atitudes, né, como eu já disse, que se levadas a sério, né, levada a sério no sentido de eu sei o que eu tenho que fazer,
o que me resta? Fazer, né? Quando o apóstolo diz, alegrai-vos sempre no Senhor, o que ele está dizendo é que à nossa volta não há causas alegradoras. Por mais que a gente se iluda algumas vezes, não há nada debaixo do sol que garanta alegria. Nada. Né? Eclesiastes não é o livro mais mal-humorado da Bíblia, é o livro mais realista da Bíblia. O que o pregador está dizendo é que aqui não tem nada de bom, nada alegrador de fato, nada que garanta verdadeira alegria, nada novo debaixo do sol. Vaidade, tudo é vaidade. O que é vaidade? Uma grande nuvem de nada, né? Então, ele sabe aonde está a verdadeira alegria, não é debaixo do sol. Tem que ir um pouquinho mais além. Está um pouquinho depois do sol. A verdadeira alegria está no Senhor. Por isso que ele diz, alegrai-vos no Senhor. E aqui não é a primeira vez que ele diz isso. No capítulo anterior, no capítulo 3 de Filipenses, ele diz as mesmas palavras, alegrai-vos no Senhor. Logo no primeiro verso. E aí ele vai repetir aqui no verso 4 do capítulo 4. O verbo que ele usa na escritura, na carta, no grego original da carta, a palavra é a mesma que nós conhecemos como graça. A alegria está aonde está a graça. E a graça está naquele bom pastor que nos buscou, que nos comprou com seu sangue. A graça veio por ele, diz João o evangelista. E a alegria e a graça são a mesma coisa. A mesma coisa. Etimologicamente falando, é a mesma coisa. É por isso que quando a gente ri de algo, né, é porque esse algo teve graça. Até no português é a mesma coisa. Graça e alegria. Né? Não é só no grego. Até no português. Então, essa alegria está intimamente ligada ao Senhor Jesus. E é por isso que, para não restar dúvidas do que o apóstolo está falando, ele já completa logo, no Senhor. Senhor, receberão a terra por herança. É sempre no Senhor. No Salmo 33, ó justos, exultai-vos no Senhor. É desejo dos retos louvar ao Senhor. Regozijai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. É sempre dessa mesma forma. O crente verdadeiro, ele não tem dúvida, ele sabe aonde encontrar alegria. Ele sabe. É por isso que, lá em Abacuque 3, 17, 18, né, todo mundo conhece esse texto. Né, ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas na videira, mesmo falhando toda a safra das olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Não depende das circunstâncias. As situações não podem afetar essa alegria, porque ela tem uma base sólida, firme, que é a própria graça de Deus. O mesmo apóstolo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 16, ele sabe que o verdadeiro crente é alegre, porque o verdadeiro crente anda com Deus. E é impossível andar com Deus e não ser afetado
pela graça. E a graça é garantidora de alegria verdadeira. Então, lá na primeira aos Tessalonicenses 5,16, ele diz: conservai permanentemente a vossa alegria. É por isso que eu disse que são atitudes. Alegrar-se no Senhor é uma atitude. Porque é impossível não se alegrar quando chegamos perto dele. Impossível. Agora, depende da minha atitude não abrir mão dessa alegria. Aí o apóstolo vai dizer: conservai permanentemente a vossa alegria. É atitude. Alegrai-vos, conservai. São verbos que exigem ação do sujeito. Todo verbo exige ação do sujeito. Alegrai-vos, conservai. Tenha uma atitude efetiva diante dessa graça que está à sua frente, que está disponível para você. No Salmo 33 ainda, no verso 21, no Senhor se alegrará nosso coração, já que em seu santo nome colocamos toda a nossa fé. No Senhor se alegrará, colocamos nossa fé. Sabe, andar alegre é uma atitude. É questão de escolha. Lá em João, no capítulo 16, no verso 22, eu vos verei de novo, e então muito vos alegrarei. Vocês já estão alegres, né? Vai se alegrar muito mais. E tem outra coisa: ninguém tirará a vossa alegria. Mas alguém tem a capacidade de tirar essa alegria de mim? Olha, se eu não tiver essa postura de conservar essa alegria, sim, eu posso abrir mão dela por causa de coisas que acontecem debaixo do sol. O que eu tenho que fazer é conservar, não abrir mão dessa alegria. Ele mesmo já nos garantiu que ninguém poderá tirar essa alegria de nós. Então essa é a primeira atitude. Nesse sentido, o primeiro ansiolítico do qual nós estamos falando aqui é a alegria do Senhor. Não é alegria na circunstância, não é alegria na luta, não é alegria na dor. Nossos poetas às vezes costumam colocar assim, mas não, é alegria no Senhor, é porque na luta, na dor, na prova, nós estamos sempre com Ele, independente, né, de onde estamos, é sempre com Ele, nós estamos sempre nele, nele nós vivemos, nos movemos e existimos, nele. Então, essa alegria, a fonte dela está no Senhor. Eu acho que você já entendeu a essa altura, não vou ficar repetindo. Alegrar-se no Senhor é um ansiolítico poderoso, né? Antes de falar da segunda atitude, eu vou voltar um pouco aqui, nós estamos em Filipenses, Atos capítulo 16, verso 22. Atos 16, 22. A multidão se levantou unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhes as roupas e mandaram açoitá-los com varas. Depois de os açoitarem com rigor, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Recebendo tal ordem, ele os levou para o cárcere interior e prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão intenso que abalou os alicerces da prisão. Todas as portas foram abertas e as correntes de todos se soltaram.
dois cristãos verdadeiros, que por pregar a verdade libertaram uma moça de um espírito imundo que a aprisionava. E essa moça parou de dar lucro para os seus senhores. E eles agitaram a multidão para prender aqueles perturbadores da ordem. E não só prenderam os dois homens, açoitaram, amarraram seus pés e mãos no cárcere interior, um lugar muito incômodo de se ficar. E eles ficaram ali um bom tempo, e esses versos dizem que a altura de meia-noite, mais ou menos, né? Essa gente ferida, nem julgada foi, mas passou por um tipo de julgamento sem justiça, né? Foi preso injustamente. Essa gente foi açoitada injustamente, está ferida, machucada, suas roupas estão sujas de sangue ainda. A essa altura, as feridas estão doendo muito. Mas o que eles estão fazendo? Cantando, orando e cantando louvores ao Senhor. Como que alguém pode cantar no sofrimento? Essa pergunta podia ser feita para qualquer um de nós aqui hoje. Nós cantamos com tanta alegria. Como que a gente pôde fazer isso? Cantar com tanta alegria diante disso tudo que nós estamos vivendo? Essa pergunta tem sido feita por gente que nos observa também, pode acreditar nisso. De onde vem essa alegria deles? O mesmo apóstolo, no capítulo 8 de Romanos, ele responde essa pergunta assim, verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Nós estamos nele. Quem nos separará? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Por amor, não tem nenhuma outra reação possível a não ser cantar para Ele. A única coisa que você pode fazer é cantar para Ele. O que mais a ser feito? Diante de um amor tão grande, diante de um Deus tão glorioso. O que dizer com palavras, né, foi cantado aqui. Se até a intenção conhece. Qual é a única atitude possível? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Não tem outra reação possível. E é isso que eles estão fazendo. Aqueles açoites não são capazes de separar eles do amor de Deus. Eles conservam permanentemente a alegria. O apóstolo que está nos ensinando a lidar com a ansiedade, dizendo que a gente deve conservar essa alegria, que é a alegria do Senhor, que é a nossa força. Ele passou por isso. Ele sabe do que está falando. Se você pensar na carta de Tiago, no capítulo 5, né, dos versos 13 ao 15, você pode imaginar que a atitude desses dois não está apropriada ao ambiente, ao momento, à situação que eles estão vivendo. Com base em Tiago 5:13, né, até o 15, quem está triste deve fazer oração, deve suplicar. Quem está alegre é que canta louvores. Como que essa gente açoitada, injustiçada, aprisionada, privada da sua liberdade, injustamente, está cantando? Será que eles estão alegres?
Sim, eles estão alegres. E um deles está nos dizendo agora: alegrai-vos no Senhor. E para ficar bem frisado, ele repete, ele faz questão de repetir: outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos. E se alguém levantar esse questionamento de Tiago 5, não condiz, né? O ambiente é ruim, eles estão no calabouço, estão a situação, a circunstância, o ambiente não é propício para cantar. O próprio Deus concorda. Eu sei que ele concorda porque, olha o que ele fez. Fez com que o ambiente estivesse adequado ao que eles estão fazendo. Você já pensou isso? A situação, o ambiente, diz para orar. O negócio está ruim. Vamos para o joelho que a coisa está feia. Sim, com base em Tiago 5, isso está correto. A única coisa a fazer é orar. Mas eles começam a orar, e Deus chega mais perto, e eles se aproximam mais da graça, sentem mais a graça de perto, aí a alegria que está na graça, né, essa alegria do Senhor toma conta deles, aí isso se espalha pelo ambiente, porque todos os presos ouvem o canto. Aí aquele ambiente que não era adequado para o canto, Deus faz ele ficar adequado. Não, essas cadeias aqui não estão adequadas. Quebra as cadeias. Não, essas celas aqui, derruba as celas. Traz um terremoto, derruba tudo. E é tão interessante que não são as cadeias dos dois que estão cantando. Não é a cela dos dois. De todos. As cadeias de todos se caíram, se romperam. Essa alegria é tão poderosa, por isso que é um poderoso ansiolítico. A alegria no Senhor é tão poderosa que é capaz de mudar tudo em volta. Mesmo que tudo em volta não condiga, né? Não seja propício com essa alegria. Né? Deus vai fazer, se eu conservar essa alegria, Deus vai fazer tudo em volta condizer com o que eu estou fazendo, me alegrando no Senhor. Por isso, conservemos essa alegria. Conservemos essa alegria. Esse é o primeiro antídoto que nós vemos nesse texto contra a ansiedade. E nós precisamos dar sequência, ainda gostaria de falar pelo menos mais 3 atitudes. Essa primeira atitude você já entendeu. Se alegre no Senhor. Você não tem que buscar alegria em mais nada. Se alegre no Senhor. Aí é garantido, alegria verdadeira e garantida, sempre disponível. Capaz de mudar tudo à sua volta. Alegre-se no Senhor. Seja vosso equilíbrio conhecido de todos os homens, por quê? Porque o Senhor está perto. Interessante que essas atitudes que garantem uma liberdade da ansiedade, né, que nos garante estarmos livres da ansiedade, também são atitudes que comprovam que são marcas do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele é alegre. E se isso é verdade para a primeira atitude, também é verdade para essa segunda. O verdadeiro cristão é equilibrado. Ah, mas eu conheço um crente aí. Tem que ver que histeria. O verdadeiro cristão é equilibrado. Ah, mas você tem que ver no domingo da eleição. Verdadeiro cristão é equilibrado. Seja o vosso equilíbrio conhecido de todos. Equilíbrio é um outro ansiolítico poderoso.
né, entenda ansiolítico, né, vai te garantir escape da ansiedade. Equilíbrio, sabe? Dá para ver aquela série, mas não precisa ver 5 episódios de uma vez. Dá para fazer isso com equilíbrio. Isso vale para todos os outros causadores de ansiedade, não só para excesso de estímulos, né? Todos os outros. Quem sabe eu devo tomar menos café. Se bem que com aquele café que eu ganhei de presente aí do Léo, né, fica difícil beber menos café. Café topíssimo. Né? Mas equilíbrio. Seja o vosso equilíbrio conhecido. As pessoas, sejam cristãs ou não cristãs, as pessoas em nossa volta devem notar, seja o vosso equilíbrio notório, a vossa equidade notória, o vosso equilíbrio conhecido de todos. A gente deve viver uma vida tão equilibrada que as pessoas percebam. Qualquer um que olha, mesmo de longe, qualquer observador, mesmo que distante, perceba, pessoa equilibrada, crente mesmo, equilibrado. Né? Essa é a segunda marca. O tempo não permite a gente se ater muito a essa aqui. Outra marca do verdadeiro cristão, garantidora de uma vida sem ansiedade. No verso 6 ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas vossas petições sejam em tudo conhecidas perante Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa toda a compreensão, guardará os vossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Aqui está a terceira atitude: oração. Oração e súplica com ações de graças. Aqui está a terceira atitude. O crente verdadeiro, né, ele é apegado à oração. Ele não consegue ficar muito tempo sem falar com Deus. E só isso já te garante, né, um escape da ansiedade. Os especialistas, né, que vão apontar, né, atitudes práticas para uma vida menos ansiosa, né, eles vão apontar coisas do tipo terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, né? Vai te ajudar a viver uma vida menos ansiosa. E uma coisa que eles indicam também, meditação. Meditação. Será que se eu passar alguns minutos com Deus todo dia, será que eu vou viver uma vida ansiosa? Certamente que não. Não tem meditação mais poderosa. Lá no Salmo 1, está escrito que aquele varão lá, né, ele é plenamente feliz. Ele tem toda a alegria. Bem-aventurado o varão. Esse bem-aventurado se você fizer uma exegese mais caprichada, você vai ver que é algo do tipo plenamente feliz. Que tem toda a alegria. Toda a alegria possível está com esse varão aí. O varão que não anda no conselho dos ímpios, não permanece no caminho dos pecadores, nem se senta entre os zombadores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor e medita em sua lei dia e noite. Meditação é um poderoso ansiolítico. E se você que já ora, você que já fala com Deus, se você começar a inserir mais e mais palavra de Deus nas suas palavras de oração,
Esse verso 3 do primeiro salmo garante que tudo quanto fizer, Deus o fará prosperar. Por isso que é plenamente feliz. O salmo todo tem essa ideia. Esse varão que medita na lei do Senhor dia e noite. Esse meditar na lei do Senhor indica atitudes práticas durante o dia, durante a noite, baseadas na palavra do Senhor. Medita na lei do Senhor dia e noite. Eu devo ir por aqui? Aí ele medita na palavra. Se ele deve ir por ali. Eu devo ir por aqui? Aí ele vai fazer isso meditando na palavra. Aí, garantia, 100%. Indo por aqui ou por ali, se está meditando na palavra, tudo quanto fizer, Deus o fará prosperar. Não tem como dar errado. Para onde você for, vai dar certo. Porque você está fazendo baseado no que você tem aprendido na palavra. E se você orar a palavra, então, orar estreita a amizade, orar estreita, aprofunda o relacionamento, falar com Deus, torna mais profunda a intimidade com Deus. E crente verdadeiro ora. E isso é um poderoso ansiolítico também. E outra coisa, interessante como tudo isso já foi cantado aqui. Nós já recebemos muito da palavra de Deus no louvor. A primeira coisa que você cantou é que o bom pastor te buscou, te comprou, né? Isso já é algo sensacional, né? Agora você é dele, ele te comprou, você é dele. Aí, uma vez que você está nele, a fonte de toda alegria verdadeira, é isso que nós estamos falando aqui. A palavra já foi pregada, né? Nós só estamos reforçando. Aí tem uma outra coisa aqui, que anda junto com a oração, né, oração e súplica, com ações de graça. Parece que isso tudo aí faz parte de um pacote só. Oração, súplica, ação de graça. A impressão que a gente tem é que está tudo no mesmo pacote. Quando alguém está orando, ele está falando com Deus, suplicando a Deus e agindo de forma a agradecer a Deus, né? Ação de graça. Tem um texto em Pedro, 1 Pedro 4, 7 a 11, está escrito: ora, está muito próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende bom senso, ou sede sóbrios, conforme a tradução, e vigiai em oração. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar, ou sem murmuração, dependendo da sua tradução aí. Se for João Ferreira de Almeida, é sem murmuração. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fale como quem entregando oráculos, como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, se alguém ministra, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Eu encerro por aqui,
E você deve estar se perguntando, mas ele está falando de oração e ação de graça, por que ele leu esse texto de Pedro? Tudo isso aí que nós lemos é o que a Escritura considera ação de graças. Deus quer que tudo em nós seja conhecido dele com oração, súplicas e ações de graças. Tudo isso aqui foram enumeradas algumas ações aqui, atitudes. E, a julgar pelo teor, atitudes de gente que é crente em Jesus. Né? Quando ele diz, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, ele está falando de gente que anda com Cristo. São irmãos, se chamam de irmãos. Amor fraternal é coisa de irmãos. Né? Exercei amor fraternal, isso é atitude, é uma ação de graças. Eu estou na graça e quando eu lido com meu irmão, eu devo fazer isso com amor. Isso é ação de graças. São atitudes que eu tenho que condizem com a pessoa com quem eu decidi andar, que é Cristo. Se eu estou no Senhor, eu estou na graça. E minhas atitudes devem ser, todas elas, em graça. Por isso, ações de graças, atitudes de gratidão. Atitudes feitas por alguém que está andando na graça. Ele vai falar de outras situações aqui, sede hospitaleiros. Coisa boa, né? Ter amigo hospitaleiro, né? E aqui o texto diz, sem murmuração. Tem gente que é chamada por Deus para ser hospitaleiro. É impressionante. E Deus diz para fazer isso, se é ação de graça, faça sem murmuração. Exerça a sua hospitalidade sem murmurar, sem se queixar de nada. Ah, mas quebrou meu... né? Sem murmuração. Continue hospitaleiro. Né? Isso é atitude de gratidão, isso é ações de graças. O que serve, né? Servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu. Se algum irmão prega, fala, né, da palavra, fale como quem entrega oráculos, fala como quem ministra a palavra de Deus, como quem comunica a palavra de Deus. É preciso entender a seriedade disso. O que é falar a palavra de Deus? É preciso entender isso. Não é simplesmente, eu abro e Deus me dá na hora e tá. Não sei, né? Um pouco mais de cautela. É a palavra de Deus. Eu entendi isso aqui quando eu li, mas espera aí. Eu vou ficar só com esse meu entendimento inicial, ou eu vou procurar nas próprias escrituras mesmo, se o que eu entendi é isso mesmo, né? Se há outros textos que dão base a esse entendimento, que reforçam esse entendimento. Então, quem prega, comunique como quem fala a palavra de Deus. Olha a seriedade disso. Né? Mais cautela, mais cuidado para não falar bobagem, né? Mais cuidado com as palavras, porque está comunicando oráculos, palavra de Deus. Né? Isso aqui é profecia, né? Mais cuidado. Se alguém serve, mas o meu ministério, se é João Ferreira de Almeida, se alguém ministra, ministério é serviço. Não sei se você já se deu conta. Ministério é serviço. Então, nesse sentido, o seu ministério não é o seu ministério. Deus te deu essas ferramentas para você edificar o corpo, para você beneficiar outros, não só você. Sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em tudo Deus seja glorificado. Sabe, você está sentado aí, talvez você, assim como eu, foi recebido assim que chegou aqui,
por um importante empresário da cidade, te recebeu com um sorriso, te indicou um lugar melhor para você sentar, um lugar livre. Mas é um empresário da cidade, mas está servindo. Somos todos servos. Ah, mas o meu ministério, sim, o meu ministério é o meu serviço. Se eu não estou servindo, cadê o ministério? Um outro importante empresário da cidade estava diante da banda, servindo. Isso é outra marca do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão tem prazer em servir, em ser útil, em ajudar, em não olhar só para o próprio umbigo, em não se preocupar só com suas próprias questões, mas se condoer com a dor do outro, se incomodar com a dificuldade do outro, procurar meios de aliviar a dor do outro, de amenizar a dificuldade do outro, de facilitar o serviço do outro. Se somos todos servos, que todos sirvamos bem. Se eu puder te ajudar a servir melhor, eu também estou servindo. Olha só que coisa. Isso tudo garante uma vida sem ansiedade. Certeza, 100% de certeza. Se você anda ansioso por aí, procure praticar pelo menos alguma dessas coisas que nós falamos aqui. Se alegre sempre no Senhor. Não crie expectativas com nada aqui embaixo. No Senhor. Se alegre sempre no Senhor. Seja equilibrado. Seja a vossa equidade notória, o vosso equilíbrio conhecido de todos. Seja equilibrado a ponto de qualquer um que observar, que olhar para você, seja capaz de dizer, aquele crente equilibrado vai ali, vai passando ali. Vivam a vida de comunhão com Deus, de oração. Aí vem o pacote todo, oração, súplica, ações de graças. Tudo que você fizer, faça na graça de Deus. Glorifique a Deus em tudo que você faz, porque é por isso que você nasceu. Nós nascemos para glorificar a Deus. Glorificar a Deus é o propósito de todas as coisas que foram criadas. Que nós que temos livre escolha, decidamos fazer isso, na graça que está sempre conosco. Eu agradeço a oportunidade e peço que os irmãos lembrem-se sempre do irmão Joás quando for orar. Continuem orando por nós, nos sustentando em oração. E Deus continue falando ao seu coração com mais da sua graça e enchendo a sua vida com mais alegria. Eu agradeço. Glória a Deus. Momento como esse é um momento de ouvirmos uma palavra como essa, uma palavra de Deus aos nossos corações. Momento aí que os nervos ficam aflorados e a palavra de Deus tranquiliza a nossa vida, tranquiliza a nossa estadia aqui nessa terra. Nós vamos orar no final. Realmente o número de, vamos falar assim, de ansiedade nesses últimos dias tem aumentado consideravelmente. Mas o Senhor Deus é o mesmo, Ele não mudou, tá? Vamos orar e vamos agradecer o nome do Senhor. Se alguém está aqui em nosso meio e quer tomar uma decisão sábia na sua vida, que decisão é essa? De aceitar a Cristo, de ter o príncipe da paz na sua vida, nós queremos convidar você a tomar essa decisão hoje, a ter acesso ao céu pela porta que é Cristo. Você que está aí em casa e também quer tomar essa decisão, mande-nos uma mensagem e nós vamos orar por você. Se tem alguém em nosso meio que quer fazer isso nessa noite, nós vamos orar e vamos apresentar você ao Senhor e vamos recebê-lo na família do Senhor, que é a igreja dele.